Fala pessoal, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar dos animes de ação da temporada. Então, se você gosta do gênero de ação, fica comigo nesse vídeo porque eu vou falar de 3 animes que estão indo até bem nessa temporada. E no caso, o primeiro anime vai ser aquele do curandeiro, o segundo vai ser o Metallic Rude e por fim eu vou falar daquele do morto-vivo, o Nozumano Fushi. Então, para saber mais sobre esses animes, vem comigo e bora lá! E eu vou começar com Shiu Mahou, que é o anime do curandeiro. A história de um garoto normal, um cara totalmente comum, que um dia estava voltando para casa com os senpais dele, e do nada ele foi pego por uma magia, ele e os senpais dele, e foram levados para um outro mundo, tipo um mundo de fantasia. E aí lá, eles descobrem que aquele mundo tá passando por um perigo muito grande, ou vai passar por um perigo muito grande, e que eles usaram um ritual para chamar 2 heróis do outro mundo. Então você já vê que é estranho, né? São 3 pessoas e 2 heróis. Só que o problema é que os 2 amigos dele é que são os heróis. Ele veio porque tava junto, não era pra ele vir, né? Então o ritual pegou ele de besta que tava lá. E aí quando ele descobre que ele não é um herói, ele ficou meio sem saber o que fazer. Mas ele descobre também que ele tem um outro dom, que é o dom da cura. E quando ele descobre que tem o dom da cura, aparece uma mulher lá de cabelo verde muito doida e pega ele pra treinar ele, porque aparentemente ela treina as pessoas pra serem curandeiros, pra fazer parte de uma coisa chamada equipe de resgate, que assim, resumindo, é um grupo de pessoas até fortes, com poderes de cura, que ficam pegando as pessoas feridas no campo de batalha ou chegando nelas pra curar elas, pra evitar que elas morram, né? Então ele se separa dos amigos que vão treinar para ser heróis, e ele vai para um outro lugar para treinar como curandeiro, para ser dessa equipe de resgate. E depois o anime vai mostrando o treinamento dele com essa mulher, e o treinamento é bem criativo, é bem interessante, porque a lógica é a seguinte: já que ele tem poder de cura, ele vai usar a cura dele nele mesmo para ele poder treinar mais. O que é bem diferente, né? Quando você pensa em um curandeiro, você imagina o quê? Ah, ele vai treinar com um livro, numa igreja, sei lá, você pensa em alguma coisa do tipo. Só que ele não. Ele vai ficar fazendo exercícios físicos, por exemplo, correndo com peso, e quando ele cansar, ele vai se curar e vai correr mais. Aí ele se cura e corre mais. Então ele vai fazer esse treinamento várias e várias vezes até a exaustão. Porque assim, se ele pode se curar, né, é como se ele descansasse. Porque quando você para depois de um exercício e descansa, você está reparando o seu corpo dos traumas e dos machucados do exercício, né? Então ele usa a cura para poder treinar mais. É simplesmente isso. Então ele vai se fortalecendo e vai começar a ir para missões, tipo vai para uma floresta lá, e agora vai para uma missão com a menina, enfim. Ele vai fazendo várias missões e a execução tá bem interessante. E agora, como sempre, eu vou dar uma nota para esse anime. E a minha nota para ele é 8. E gente, eu preciso lembrar de novo que a minha nota não é igual no My Anime List, porque 8 lá é um anime bonzinho. Mas quando eu dou 8 é porque o anime é muito bom. E ele de fato é muito interessante. Primeiro porque você vê a evolução do personagem. Ele tá evoluindo de uma forma muito interessante, né? Porque ele caiu lá de gaiato, todo perdido, e agora já tem um senso de propósito. No último episódio que saiu, que foi o 4 até o momento que eu gravo esse vídeo, ele tava começando agora a entrar no espírito da equipe de resgate, já falou com a mestra dele que ele vai lá pra salvar a gente mesmo. Então assim, teve uma evolução na personalidade dele muito legal. E o interessante também é que o amigo dele é que tá fazendo a jornada do herói mesmo, porque sabe aquele período de negação, ele não queria estar, aí vem um desafio, e ele vai superar o desafio, sabe essa jornada do herói? Quem tá fazendo é o amigo dele, né? E a amiga dele também, que era muito doida lá, que queria estar naquele mundo porque tava querendo alguma coisa diferente na vida, uma coisa divertida, também agora tá um pouquinho mais focada na missão. Então assim, a evolução dos personagens é muito boa. E além disso, a evolução dos poderes tá uma maravilha, tá uma primazia, porque não tá sendo corrido, não tá sendo aquele negócio que do nada o cara é fraco e do nada ele tá super forte. Não, ele tá evoluindo, ele tá seguindo um caminho e tá gostoso de ver. Cara, foram 4 episódios até agora. E os 4 foram basicamente o treinamento dele, mostrando como que ele tá evoluindo passo a passo, e tá legal. Tanto que esse anime tá muito bem ranqueado em tudo. Mas embora esse anime esteja indo muito bem, tem uma coisa que me preocupa e me preocupa muito.
Porque agora ele vai numa missão com a menina, que é a heroína e tudo mais, e eu tô preocupado, deveras preocupado, com como que vai ser abordado o rumo, como que vai ser o caminho dele. Porque assim, até agora tá legal. E tem um diferencial muito bom nesse anime, que é o fato dele ser o curandeiro e não o herói. Porque nós já cansamos de ver animes com o ponto de vista, com a perspectiva do herói. O cara que vai salvar todo mundo. Certo? A gente já viu isso em vários outros animes. Agora, é muito menos comum você ver o curandeiro. E ainda mais com essa pegada dele. Que não é só de ficar atrás dando cura. É o cara que vai pra frente, tem que ter um grande vigor, tem que às vezes lutar contra algum oponente que vai tentar impedir ele, pegar os caras e sair de lá. Entende? Então assim, esse ponto de vista, esse local onde ele tá no campo de batalha, é raro de ver. E é isso que deixa legal. Agora, eu tenho muito medo de começar a ter uma invasão de funções. Sabe quando, sei lá, o protagonista agora, já que ele treinou muito pesado, ele ser mais forte, mais rápido, mais resistente, ele ser mais forte que os heróis, e ele até o ataque dele ser melhor, tipo, tudo ser melhor. Sabe quando acontece isso? Que tudo fica no mesmo cara? Sim. Sabe, tipo, não tem senso de grupo? É verdade, isso que eu tô notando, se você cai, ultimamente tá muito assim, né? Não tá mais aquele noção de grupo, né? Agora é tudo focado no indivíduo, no cara. É sempre um cara foda que resolve tudo. Não tem mais um grupo, não tem divisão de funções, onde um cara é bom nisso, outro naquilo. Não, agora é sempre um cara que é o bambambam, que imita pra cima de todo mundo, que é o fodão o tempo inteiro. É o tempo inteiro isso, tipo, sabe? Aí o cara, é sempre aquele negócio, o cara é classe fraca, é um arqueiro que é uma classe fraca e vence todo mundo. Aí arranja uma combinação tosca, tirada da bunda do autor, pra ficar forte. Sabe? É um saco, já cansou isso. E se ele começar a ir por esse caminho, eu retiro minha nota aqui, eu faço um vídeo aqui botando em nota 5, 4. Né? Porque, cara, isso é demais. Mas se ele manter a função dele, que é ser curandeiro, e mostrar esse outro lado, a importância de um cara que tá meio que no background. Porque, gente, uma coisa que ninguém repara, por exemplo, numa guerra, é quem faz a logística, por exemplo. Você só repara o militar que tá lá na frente no tiro. Né? Mas assim, tem uma frase militar que é muito certa. Um exército só luta o que a logística permite. Então assim, e ninguém fala de quem tá atrás. Né? E esse anime tem essa pegada de quem tá atrás, de quem tá permitindo que os heróis lutem sem se preocupar com os outros, né? Podendo ser curado e se mantendo na batalha. Então assim, eu quero ver essa perspectiva. Eu quero ver como que vão desenvolver isso, porque vai ser muito interessante se for essa pegada. Agora, se ele virar o melhor em tudo, eu desisto. Eu retiro a nota que eu dei pra ele aqui em qualquer momento que ele fazer algo desse tipo. Mas eu tenho muita fé nele. Eu tô muito confiante porque os 4 primeiros episódios foram maravilhosos. E de todos os animes de ação dessa temporada, ele pra mim é o segundo melhor. Pra mim ele bate Solo Leveling. Por muito, até agora. Beleza? Então agora vamos pro segundo anime, que é o Metallic Rouge. E esse anime se passa no mundo futurista, onde os seres humanos criaram um tipo de androide, chamado Neans, para ajudar eles a se defender de uma invasão alienígena. Porque lá tem história que tiveram dois tipos de alienígenas que vieram pra Terra, um era tranquilo e o outro não. Aí eles criaram, pelo visto, esses androides para ajudar eles a combater esses alienígenas. E como a humanidade sempre tenta controlar tudo ao redor dela, eles botaram um código nesses androides para que eles não pudessem se voltar contra a humanidade. O que já gera uma coisa meio polêmica, porque assim, pra que você vai criar um androide com sentimentos pra controlar eles? Isso é uma parada meio tosca, né? Porque se é um robô, beleza, é uma máquina. A máquina você controla pra não se voltar contra você, certo? Agora, um androide, se você vai criar algum tipo de sentimento, o ideal é que você não controlasse ele. Então ficou já um paradoxo, e esses paradoxos que são a parte boa de Metallic Rouge, porque a história tá uma confusão. Mas eu vou chegar nisso mais pra frente. E esse anime vai acompanhando a história de 2 garotas, sendo que uma delas é um Nean, é um desses androides. Só que, diferentemente dos outros, ao que tudo indica, ela não tem esse código. Então ela pode se voltar sim contra outras pessoas. E a outra menina é uma humana comum, inclusive meio chata, por sinal. E essas 2 agora, elas estão caçando o que elas chamam de os 9 imortais, que aparentemente são Neans também, androides, que também não tem um código. Então eles são considerados um risco para a humanidade de forma geral. Então elas 2 estão caçando esses Neans, que são uma ameaça para a humanidade e para o governo.
E aí o anime vai mostrando uns elementos que são até bem interessantes, como uma exploração ou até maus tratos dos Neons por parte dos humanos. Isso é até bem interessante. E a necessidade de alguns Neons de liberdade. Você vê que a menina mesma, a protagonista, ela quer ser livre, ela fala disso em algum momento. E olha que ela não tem o código, mas ela fala em liberdade. Depois ela vai numa cidade lá, ela encontra outros Neons que também lutam por liberdade. E depois ainda eles vão adicionando mais algumas coisas interessantes, como no momento que apareceu tipo um médico que trata os Neons. E ele fala com uma certa preocupação sobre essa liberdade dos Neons, porque ele fala, sempre começa com a desculpa da liberdade. Sempre começa assim, sempre fala, olha, vamos lutar pela nossa liberdade e tal. Depois sempre escamba pro outro lado. Então você vê que ele tem essa pegada, eles estão jogando essa pegada meio filosófica, de que muitas vezes aquele que luta contra alguém que está por cima, que é mal, se torna algo ruim também. É aquela frase lá de Nietzsche, desculpa trazer ele aqui, mas quando você olha demais para o abismo olha de volta para você. Então meio que ele tá dizendo isso. Então tem uma pegada meio filosófica que tá muito interessante. E agora eu vou falar a nota desse anime pra vocês. Pra mim, a nota é 6,5. Aí você pensa, mas tá falando umas coisas mó interessantes aí, né? Mundo futurista, androide, alienígena, questões meio éticas e tudo mais. Por que 6,5? Se tem tantos elementos legais. E eu te digo, sim, tem muitos elementos legais. E é por isso que ainda tem uma esperança nesse anime, por isso que eu não dropei ele ainda. Mas a execução tá uma bosta. Tipo assim, alguém tem que falar pra aqueles caras, olha, o seu mundo tá perfeito, tá maravilhoso. Mas vamos contar essa história direito? Como que o redator lá, o cara que checou aquilo, falou, não, tá bem contada, é isso aí. Pelo amor de Deus. Sério, quando você começa a ver aquilo, dá a impressão que você perdeu um episódio. Sabe, dá a impressão que você tá assim, tipo, começando o episódio 2, será? Isso que eu não entendi. Logo no começo fala daqueles 9 imortais, mas quem são esses 9 imortais? Não tem uma explicação. A menina do nada parece uma Nier, mas ela era uma Nier mesmo ou não era? Ela tinha vontade própria. E por que ela, que tem a liberdade, tá lutando contra os outros 9 imortais? Que até agora eles não apresentaram nenhum risco. Algum deles. E assim, tá o estranho. que eu acho estranho é porque assim, olha, não é aquela... Eles não estão contando o mundo de uma forma que você fica curioso pra saber o próximo mistério. Não, você não entende. Você só tá lá, tipo assim, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui nessa história. Assim, eu acho que esse anime tem potencial. Eu acho que ele tem, porque a história, o enredo dele é legal. A menina, principalmente a Neon, é carismática, gostei dela. A outra eu achei chata, mas ela eu achei legal. Então assim, é só contar a história direito, cara. Tipo, os caras quiseram inventar, fizeram uma parada assim que você... Parece que eu peguei realmente, parece que eu tô acompanhando a segunda temporada, cara. Não parece que você tá vendo a segunda temporada? Parece. Eu não vi a primeira, eu não tô entendendo. Parece isso, cara. Tipo, horroroso a execução mesmo da obra. Embora eu tenha muita esperança no desenvolvimento no futuro. Mas agora vamos para o terceiro anime, que é o Nozomu Fushi. E esse anime conta a história de um cara que era um aventureiro há mais de 10 anos, ou seja, muito experiente, mas que ele não conseguia evoluir muito. Sabe aquele cara que não tem muito talento pra coisa? Então, imagina alguém que tem um talento mediano. Não era ele tinha muito pouco talento. Realmente muito pouco. Então ele não conseguia evoluir. E ele passou 10 anos da vida dele lá, trabalhando e tudo mais, sendo muito cauteloso. Por isso que ele viveu tanto. E no primeiro dia que ele falhou nessa cautela, que o aventureiro tem que ter, ele entrou num lugar onde era desconhecido, deu de cara com um dragão que parece um celestial, que matou ele, e ele volta como uma caveira, uma caveirinha. E dali em diante, o anime começa a contar a história dele, né? E assim, por mais que esse anime esteja no gênero de ação, eu considero ele mais aventura do que ação. Porque tem batalha? Tem, mas a maior parte do tempo é realmente a aventura dele, indo de um morto-vivo lixo, que é a caveirinha, pra tentar virar um vampiro ou algum morto-vivo mais próximo do humano, pra ele poder voltar ao mundo dos vivos, que é o que ele quer, voltar a viver normalmente. E assim, nesse mundo tem uma coisa que eles chamam de evolução existencial. Então assim, não é nenhum absurdo, muita gente fica revoltada, mas não tem nenhum absurdo no mundo onde tem magia, tem um monte de coisa, um monstro evoluir pra outro, uma criatura mágica ainda, não tem nenhum grande ponto errado nisso aí. É basicamente você pegar a evolução, a teoria da evolução, e botar que você pode
mudar de uma forma um pouco mais intensa. Não é apenas indo na mesma espécie. Você pode acabar variando um pouco. Mas tudo dentro de um limite. Por exemplo, para explicar melhor. Um morto-vivo, ele pode evoluir para outros mortos-vivos. Mas não pode virar um dragão. Entendeu? Por exemplo, um orc pode virar... Um goblin pode virar um orc, um ogro. Mas não pode também virar um morto-vivo. Então tem uma cadeia, tem uma ordem ali. E com a experiência, com a magia, com a mana que se absorve, você consegue se mudar. E ele tá seguindo esse caminho. E assim, a execução está realmente interessante. E por isso que eu vou dar a nota para ele. E a minha nota para esse anime é 8.2. E sim, portanto, dentre todos os animes de ação, esse é o que tá mais me agradando. Eu vou te explicar o porquê. E um primeiro motivo que eu adorei, porque quebrou um clichê que me irrita desgraçadamente, foi o fato de que ele não tem mimimi. Ele não é aquele cara que, sabe, aquele melodrama, aquela coisa insuportável que tem quando o cara é fraco, todo mundo faz bullying com ele, ele sofre. Aí quando ele começa a ficar forte, que ele tá ficando mais forte, que ele rompeu meio que a limitação dele, né, de humano, depois que ele virou morto-vivo, ele não tá pensando em como que os fracos são judiados. Puta coisa chata, puta papinho enjoado. Ele não tem disso. Todo mundo era legal com ele, porque ele era um cara legal, sendo bom ou não no que ele faz. As pessoas tratavam ele na maior, não teve essa encheção de saco, tudo foi tranquilo, tudo foi legal. Fora isso também, a aventura em si é muito legal, porque ele realmente explora coisa, vai pra cidade escondido, se disfarça, usa máscaras, ele fica fazendo aventuras. Mais do que a ação. A ação mesmo, a luta, é um detalhe extra. É legal, ajuda, é bem feita, mas assim, a aventura dele, o conto dele é o que é mais interessante. A evolução que ele tá tendo, inclusive, e as pessoas que ele vai conhecendo. Porque ele conhece uma pessoa, você fala, essa pessoa vai ficar no grupo dele, e de repente sai. Né? E é legal isso, ele apresenta personagens legais e mostra muito o psicológico dele no meio dessa aventura. Porque, primeiro, de início, ele é um cara mó legal. É um cara muito gente boa e ele não quer dar trabalho pras pessoas. Tanto que uma menina se propõe a ajudar ele, mas ele sai de perto dela pra não trazer problema pra ela, né? Então ele evita essas coisas, mas ao mesmo tempo, ele virou morto-vivo. E claramente essa nova natureza dele tá entrando em conflito com a natureza humana. Então por mais que ele seja um humano legal, ele, como morto-vivo, começa a apresentar comportamentos estranhos. Por exemplo, teve um cara que ele encontrou lá na masmorra, na dungeon, onde ele explora. Ele foi lá, ajudou o cara, mas você vê que ele era um pouco frio às vezes, coisa que ele não era antigamente. Mas na hora H ele salvou o cara, foi atrás de um boss pra ajudar ele e tudo mais. E aí ele leva o cara de volta pra casa dele em segurança, faz todo o negócio bonitinho. Só que quando ele sai de lá, você começa a ouvir a mente dele pensando, como eu queria que ele fosse mal. Tipo, seria muito mais interessante. Tipo, como ele tivesse vontade de matar o cara. Ele tava se segurando contra o desejo dele de morto-vivo de fazer mal. Certo? Aí quando ele vê a amiga dele lá, uma hora ele perde o controle e ataca ela. Então, assim, tem todo esse lado dele de também ter uma natureza maligna, uma natureza de monstro. Então, assim, é tudo muito legal. A obra em si tá redondinha, velho. E, inclusive, é muito legal ver os amigos dele tentando ajudar ele, né? Eles tentam ajudar ele o tempo inteiro. E o interessante também é que ele meio que evita ser ajudado, né? Ele corre de ser ajudado porque, como o Oswaldo já disse uma vez, inclusive, ele parece que tá sempre na cabeça dele que ele vai atrapalhar alguém. Isso. Não é? Ele fala muito isso. Dá pra perceber que a amiga dele gosta dele. Ela até meio que é apaixonada por ele, só que ele se afastou dela porque ele achou que ia atrapalhar ela, porque ela é uma maga de alta classe. Os amigos dele ferreiros, os amigos dele da guilda. Ele mesmo acabou se afastando das pessoas por causa dessa personalidade bondosa dele. O que é legal, né? Que ele tenta não causar problema pros outros, todo mundo tá preocupado com ele. E você entende um cara que, ainda mais, que sempre teve um certo complexo com a qualidade dele em si. Não é um complexo chato, como eu falei, de ficar, ai meu Deus, sei lá o quê. Não, é um complexo em tipo, eu não sou muito bom, eu vou prejudicar, deixa eu ficar aqui no meu canto, eu não vou me unir ao grupo de ninguém, porque eu vou acabar atrapalhando. Sabe, ele sempre teve essa pegada e é bem legal, então o anime tá muito bom. Mas eu sei que ele não é para todo mundo, não é todo mundo que vai gostar dele, e ele não vai fazer muito sucesso. Ele vai ser aquele subestimado da temporada. E tem uma explicação muito clara pra isso, que é a aparência dele. Gente, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, quando um anime faz um personagem que é um monstrão, é um bicho meio feião, é mais difícil as pessoas se apegarem. Porque é muito comum que uma pessoa se veja no protagonista. Ela se coloque no lugar de alguém.
Então, quando é alguém muito desconectado em aparência, personalidade ou alguma coisa assim, você não consegue se colocar tão bem. Você pode ver que, normalmente, personagens monstruosos tendem a não ser o mais popular. Óbvio que tem algumas exceções e tudo mais. Ou velho também, né? Personagens... Teve um anime que eu não lembro o nome, que o velho era o herói e o novo era o vilão. Que é meio que teve um negócio alienígena lá que reconstruiu os corpos deles como ciborgues. O cara mais jovem tava usando as coisas pro lado mal. E o velho tava querendo combater ele, que ele tá fazendo muita coisa errada. Mas você acha que quem que as pessoas vão se identificar? A aparência é fundamental. E é por isso, inclusive, que, por exemplo, tem muito homem que prefere protagonista masculino, muita mulher que prefere protagonista feminino. E isso é porque é forma de se jogar no personagem. Então, quando você bota um monstrão, já tá na palha. E quando o monstrão ainda é nojento, que ele passa muito tempo ainda meio... coisa de gu, coisa nojenta, muita gente não quer ver por isso. E faz parte, né? Eu mesmo prefiro ver quando o cara é humano. E eu já fui por esse anime meio que Meu morto-vivo não é o que eu mais gosto, porque também não dá nem pra shippar direito. E eu gosto de shippar todo mundo ali. Eu vejo qualquer um, eu vou shippando. Se eu ver uma caveirinha fêmea ali, eu tô shippando com ele. Então, assim, atrapalha. Isso atrapalha um pouquinho. Então, ele vai ser um pouco subestimado. Eu mesmo subestimei no início, mas foi uma surpresa muito grata na temporada. Uma das melhores pra mim até agora. Beleza? Mas então era isso que eu queria falar com vocês. Se vocês gostaram desses animes ou desse vídeo, deixa um like aí porque ajuda demais. Se inscreva no canal para não perder outros vídeos. E eu vejo vocês no próximo vídeo.